Olá, olá, tá começando agora mais um vídeo e hoje eu resolvi falar sobre, eu vou fugir um pouquinho do tema de finanças, né? Vamos falar um pouquinho do que é uma das minhas paixões, né? Uma das minhas paixões além de dinheiro, né? Fala assim, puta, esse cara ele gosta de ficar falando de dinheiro o tempo todo, mas não, eu gosto de fazer outras coisas também. Eu gosto de conciliar. Sabe o que é conciliar? É você acessar o extrato e aí você fica olhando ali o sabe, para saber se as coisas estão batendo, se os lançamentos que a gente fez estão batendo com o extrato. Puta, essa é uma das minhas paixões. Mas além de outras loucuras da minha vida, eu também gosto de ler. E é por isso que você está vendo esse monte de livro aqui. Eu falei, vou aproveitar que a gente está aí agora no final do ano para falar um pouquinho sobre esse meu hábito de leitura, né? Por que, que eu gosto de ler? E falei assim, vou trazer um pouquinho também dos livros que eu li durante esse ano. Também até para apresentar, falar um pouquinho, também para a gente aproveitar que a gente está no final do ano e fugir um pouco desse tema direto com finanças, né? Primeira coisa importante, né? Eu tenho uma visão, tá? Importante com relação à leitura. Eu não considero que você deveria, como prioridade, focar apenas em ficar lendo livros de negócios, que você tem que somente ler livros de negócios para enriquecer o seu vocabulário e não sei o que, bababá, bababá, bababá. Eu não tenho essa fixação, tá? Eu acho que é muito importante a gente ler qualquer tipo de coisa, né? Então, seja de um romance, de um livro de ficção científica, e eu leio absolutamente todo e qualquer tipo de livro. Se é uma coisa que eu não tenho, é preconceito com leitura, eu não tenho preconceito com música, eu escuto de funk, a música clássica, Roberto Carlos, eu sou o tipo de pessoa que é muito aberta a qualquer tipo de experiência com leitura e música, com filmes, eu gosto também de diversos tipos de filmes, então isso é uma coisa que é muito tranquila para mim, mas aí eu falei assim, eu vou abordar até para entender um pouquinho do contexto e falar um pouquinho sobre as leituras, né? Eu entendo as meus padrões de leituras muito focado no momento que eu estou vivendo. Tem horas que eu quero entender um pouquinho mais sobre um cenário de estudo mesmo, né? Então me aprofundar um pouquinho mais de um conhecimento, seja ali sobre vendas, sobre conteúdos, e aí eu vou me aprofundar nisso. Tem horas que eu quero simplesmente fugir da realidade, então eu vou ler um livro que não tenha nada a ver disso, nada a ver com isso, né? Eu gosto bastante de livro de mistério, eu gosto bastante de livro de ficção científica, eu gosto bastante de livro de distopia e eu também gosto bastante de livro de negócios, né? Então vocês vão reparar um pouco desses padrões aqui e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro foi esse daqui, ó, Copywriter. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li esse ano, então a minha ideia quando eu comecei a ler esse livro era entender um pouquinho sobre o padrão de escritas. Se você reparar, você vai ver que no começo do ano eu comecei o ano escrevendo muito. Eu principalmente lá no LinkedIn, eu fiz muito conteúdo. E esse livro foi um livro que me trouxe um suporte grande para essa escrita. Eu gosto bastante de escrever, principalmente porque a forma como ele pontua, né, as escritas é muito relacionado ao fato de você contar histórias. Então, você descrever um pouco as situações, você contar um pouco aquilo que está acontecendo. Então, esse livro mudou bastante a minha visão e ele vai contando histórias ao longo do livro. Vale muito a pena. Segundo livro foi já entrando no ramo da distopia, Corpos Secos. É um livro brasileiro, escrito por autores brasileiros. São vários autores, tá? Não sei especificamente quantos são. Aqui na capa a gente tem 4 autores. Eu acho que sim, não sei se são exatamente 4. O que eu sei é que cada autor escreveu um livro. Então é basicamente como se fosse um universo de The Walking Dead no Brasil. São zumbis. E como que seria uma situação de zumbis aqui dentro do Brasil? O que acontece basicamente nesse livro é que ele traz algumas mudanças de tons conforme o capítulo, porque cada autor escreve da sua maneira, mas eu particularmente gostei bastante, achei ele bem interessante, apesar do final não ter me agradado tanto ali, a impressão que ficou para mim foi meio corrido ali o final, mas eu gostei bastante da construção, da história, é um livro que eu super indicaria. Terceiro livro foi esse daqui, Como Mentir com Estatísticas. Parece que tá um padrão, né? Ficção, não ficção. Esse aqui também não é ficção,
mas é justamente um livro que ele conta justamente como que a gente consegue utilizar a estatística para contar histórias. Já reparou, por exemplo, que a gente vai contar um número, eu quero dar a impressão de que é um número maior do que aquele que eu estou colocando, né? Então, por exemplo, se eu for falar um número de 20% das pessoas são felizes, e eu posso falar 2 a cada 10 pessoas são mais felizes. Então, a forma como você explica, o número é exatamente o mesmo, mas você consegue colocar isso de forma diferente. Então, também faz sentido para entender um pouquinho da forma como a gente se expressa, mas utilizando os números, né? Principalmente quem trabalha com finanças, e foi uma coisa que eu aprendi nesse ano, principalmente fazendo a contabilidade nessa faculdade, é que o pessoal da área financeira tem muita dificuldade para se comunicar de forma mais geral, né, com o público, com as pessoas. E esse livro ele fala bastante sobre como a gente consegue se comunicar, né? Então tem um pouco disso. Vamos de novo para ficção. Caramba, tá bem esse padrão e não foi proposital. Esse aqui é para minha segunda categoria favorita, que é livro de mistérios, Agatha Christie. Passageiro para Frankfurt. É uma história diferente do padrão da Agatha Christie, geralmente acontece um assassinato e aí um dos detetives está lá e vai solucionando o mistério. Aqui tem todo um ar de conspiração, é uma história um pouco diferente do padrão e, assim, não foi um dos livros favoritos dela, até tem um aqui na lista que eu gostei mais, mas bem interessante, padrão Agatha Christie de escrita é sempre muito poderoso e muito bom de se ler. O terceiro é um livro muito polêmico, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse daqui, eu li também naquele padrão que eu estava querendo entender um pouquinho mais sobre o negócio. Eu achei ele um livro, não me pegou tanto assim, né, nas colocações. Eu achei alguns conceitos um pouco básicos ali dentro da leitura. Então, assim, não foi um livro que eu saí dele lendo e falando assim, puta, esse livro me transformou, né? Foi um livro realmente, sabe, muito bom. Não foi, mas é um livro que vale a pena você colocar aí na sua lista. Agora eu vou falar especificamente do Conselhos para um Empresário. Esse livro eu ganhei ele quando eu gravei um podcast com o autor, que é o Felipe Junqueira. A gente falou 3 episódios do Marketing Causa, aquele outro podcast que eu tenho, sobre finanças. E é muito legal, basicamente porque ele é bem tranquilo e simples de se ler. Ele basicamente pega algumas perguntas que eu acredito tenham sido feitas para ele, e ele vai respondendo. Então, uma pergunta interessante, né, que é feita para ele é sobre uma pessoa que fala que ela não gosta de vender, né, porque ela sente que ela está, digamos que, oferecendo uma coisa para as pessoas. E aí ele dá o conselho, achei interessante, porque ele fala justamente que, assim, qualquer negócio você precisa vender. E a gente que está aqui nessa área financeira sempre tem essa dificuldade com as vendas, porque a gente não consegue explicar muito bem o que a gente está fazendo, o serviço que a gente oferece, e ele vai colocando a explicação dele. É um livro que vale bastante a pena. Segundo é a Psicologia Financeira. Esse daqui, se eu for pegar de todos, é realmente o meu melhor livro do ano. Psicologia Financeira, ele traz muitas lições sobre como a gente lida com dinheiro. Então, esse livro ele foi tão importante porque, além do quanto ele agregou para mim, assim, de uma leitura extremamente simples e fácil, ele vai trazendo alguns conceitos que faz a gente realmente refletir, né? Então, alguns exemplos, tá? Ele dá num dos primeiros capítulos, inclusive, ele fala como que, às vezes, o que parece loucura para você em uma decisão financeira pode ser a realidade, né, para uma outra pessoa. Vamos pegar um exemplo. Você vê uma pessoa jogando na Mega Sena, né? Então, às vezes você pode achar que é uma irresponsabilidade financeira, porque a chance de você ganhar na Mega Sena é praticamente nula. Mas para aquela pessoa que está ali jogando, às vezes é a única esperança que ela tem de fazer uma fortuna, de ganhar dinheiro, de mudar de vida. Então, aquilo que é uma loucura para você pode não ser para outras pessoas. Outro exemplo que ele dá é um paradoxo do carro. Por exemplo, quando eu estou ali olhando na rua, né, então eu vejo uma pessoa com um carrão ali,
Não, geralmente eu não crio uma expectativa de falar: "Nossa, que pessoa foda, ela tem aquele carrão". Na verdade, as pessoas se imaginam como que seria se eu tivesse aquele carro. E muitas vezes a gente fica pensando em criar, comprar bens materiais para mostrar para as outras pessoas, justamente para se envaidecer, mas as pessoas elas não estão ligando para você, elas estão ligando para o bem, porque elas se imaginam no seu lugar. Então tem alguns insights que ele vai te dando que traz efetivamente uma reflexão muito boa. É um livro que eu mega recomendo. Se você quiser colocar um livro de qualquer um desses aqui na sua lista de leitura, esse daqui é o livro, ele vale muito a pena. Esse aqui foi uma releitura, tá? Porque eu já tinha lido, mas ele é muito curtinho, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é um livro que, junto com a psicologia financeira, eu sempre, quando eu fecho com um cliente, eu mando um brindezinho, que tá até aqui, ó, a caixinha que eu mando para os meus clientes. Então, sempre que eu fecho um serviço, eu mando essa caixinha para os clientes e eu colocava sempre O Homem Mais Rico da Babilônia, porque é um livro bem prático de você ler e que vai ter uns ensinamentos legais para as finanças pessoais, mas aí depois eu substituí inclusive para a psicologia financeira. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho 10 da psicologia financeira lá em casa, porque é o livro que eu vou entregando para os clientes. Mas esse livro também é muito bom, assim, porque é um livro que foi escrito há tantos anos e os ensinamentos dele, que a história, né, se passa lá no tempo da Babilônia Antiga, e você tem ensinamentos que a gente traz até hoje. Um exemplo de ensinamento que ele fala que você precisa se pagar primeiro. Então eu tenho um serviço ali, eu recebi um dinheiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me pagar sobre esse dinheiro. Então é um livro que eu acho que sei lá, faz muito sentido. Agora vamos para a próxima categoria, vamos voltar um pouquinho para ficção, que é o não Por que não pediram a Evans? Esse daqui é mais um livro da Agatha Christie. Aí sim, a gente entra num livro clássico dela de mistério, então um acontecimento, de um assassinato, e aí a gente tem o discorrer da história. Eu sou muito fã de Agatha Christie, então eu li esses 2 livros nesse ano. O ano que vem eu já tenho acho que mais uns 4 livros lá na lista para ler dela. E esse aqui eu gostei mais do que o Passageiro de Frankfurt, porque tem o clássico dela, né, que é o mistério, o assassinato direto. Então eu gostei mais do que o outro, mas ainda acho que existem livros melhores da Agatha Christie. Vamos voltar de novo aqui para o mundo dos negócios, que é O Ego é Seu Inimigo. Esse daqui eu li basicamente pensando num critério que eu tenho trabalhado nesse ano. Eu tenho, por conta do meu tipo de negócio, eu tenho trabalhado com muitos empresários, né? Então, empreendedor, ele começa ali com aquele sonho, então ele vai lutando contra as adversidades, ele vai crescendo, vai evoluindo. Só que aí o que acontece também? O negócio dele vai crescendo, o negócio dele vai alcançando novos patamares e ele vai deixando justamente o ego dominar. O que entra como ego quando a gente está falando de finanças? O ego entra nas atitudes que você às vezes vai tomando, né, as decisões, e isso implica no seu financeiro, puramente por ego, porque você não se dá conta da realidade, do cenário real que tem acontecido. E muitas vezes você vai. Vamos pegar um exemplo prático disso, né? Que é, por exemplo, um aluguel de um escritório. Às vezes eu não tenho necessidade de ter aquele escritório instagramável, aquele escritório bonito. Mas aí eu vou, alugo o escritório, gasto um dinheiro que às vezes eu não poderia, simplesmente porque eu quero passar aquela impressão de que eu sou bem sucedido, né? Então eu compro um carro, financio esse carro em não sei quantas parcelas, simplesmente porque eu quero passar a impressão de ser bem sucedido. Então fica sempre nesse critério. E por isso que eu comecei a ler esse livro, eu achei interessante os ensinamentos dele e acho que é um livro que vale a pena. E vamos para o final, vamos finalizar aqui com mais um livro de ficção. Esse é um livro de infanto-juvenil, tá? Então eu vou deixar já explicado aqui. Eu li, e aí quando eu era um pouquinho menor, eu li uma coleção desse mesmo autor, Gustavo Rosseb, que chama As Aventuras de Tibor Lobato. Imagina que você tivesse pensando. Ele se passa meio como se a gente tivesse o mundo do folclore brasileiro, como se ele vivesse dentro da nossa realidade. Então, é mais ou menos essa a construção da história.
E é interessante justamente porque ele traz uma construção específica dentro desse mesmo universo, só que com outros personagens, né? Então tem ali alguns personagens que aparecem no primeiro filme, nos primeiros livros e que você vê eles aqui também, mas não é como se fosse uma continuação, né? Eu nem sei se o livro se passa antes ou depois, mas é dentro do mesmo universo. E é aquele livro de como se fosse o folclore brasileiro dentro do mundo real, né? Um livro que eu gostei bastante e que eu super indico para leitura. Bom, então já falei aqui todos os livros que eu li esse ano, né? Se você tiver alguma consideração sobre algum desses livros, se você quiser me indicar algum livro para eu ler no próximo ano, deixa aí a sua recomendação nos comentários. Se algum desses livros aqui que eu li você também gostou, você foi impactado, ou é algum dos livros que você gostaria de ler, manda aí nos comentários, que como eu falei, é um dos hábitos que eu gosto de ler e que eu gosto de fazer, e eu tenho certeza que eu tenho muitos livros aí para ler o ano que vem e eu preciso de indicações. Fechado? Até o próximo vídeo e um feliz final de ano para vocês.